Um certo dia, dia 11 de dezembro, eu estava tomando café com a minha filha quando o meu telefone tocou. Era a filha dela que estava me ligando e ela estava tão desesperada que ela não conseguia me explicar. Ela tem 11 anos. E ela estava tão desesperada que ela não conseguia falar direito. Até que alguém pegou o telefone dela e falou assim: Jéssica, Ângela se matou. E naquele momento, recebendo aquela informação daquele jeito, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: ela fuma desde os 13 anos de idade. Falei, ela deve ter descoberto um câncer, alguma coisa na saúde dela, sei lá, e pensou que a minha mãe não ia suportar passar por isso com ela e se matou. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Em alguns minutos eu me desesperei, alguém voltou pro telefone e falou: "Não, Jéssica, ela tá respirando. Ela tá respirando. Calma, levar ela com vida." E aí a minha mãe que encontrou ela, minha mãe falou que ela ligou, minha mãe tinha saído para a rua, acho para resolver alguma coisa, eu tinha ido trabalhar, não lembro o que a minha mãe tinha ido fazer. Por volta de 9h30 da manhã, ela ligou para minha mãe e falou: "Mãe, vem para casa que eu vou no hospital me consultar porque eu tô com uma dor muito grande na minha perna." E aí a minha mãe demorou um pouco, mas subiu. Quando a minha mãe chegou em casa, entrou, a filha dela estava dormindo ainda no sofá, e a minha mãe não encontrou ela. E a casa da minha mãe dá sentido para uma rua, porém tem fundo com outra casa que a minha mãe tem alugada, na qual a minha mãe tinha um bazar nessa casa. Quando a minha mãe passa para ir para casa, ela passa na frente dessa primeira casa e ela viu que a janela estava aberta. Ela foi na minha casa, entrou, não encontrou ela, chamou na rua, ela não respondeu. Minha mãe deu a volta e foi lá. E a minha mãe relata que quando ela chegou na porta, ela falou que era como se ela não conseguia entrar. E aí ela foi entrando e chamando e nada. Quando ela chegou na cozinha, ela estava dependurada numa madeira que segurava a caixa d'água, numa altura quase 1,10 m, 1,20 m, mais ou menos, que ela subiu numa pia bem alta para poder amarrar a corda. Só que a minha mãe relata que o cabelo dela enrolou da corda e ficou todo preso. E a minha mãe não reconheceu ela. Minha mãe falou que na hora que abriu a porta da cozinha, que olhou, só viu a pessoa pendurada. E ela voltou para a rua, assustada, chamando para as pessoas socorrer, que tinha alguém pendurado. E aí, quando as pessoas entraram, que puxaram, tiraram da corda, desamarraram, o filho dela entrou e soltou ela, correu com ela na rua, nos braços, para tentar levar para o hospital. E aí relataram que ela ainda estava respirando. Mas eu acredito que foi o ar que ficou preso quando ela desceu, quando soltaram a corda, o ar voltou, sei lá, não entendo bem o que aconteceu. E ali começou as perguntas, o porquê, o que levou aquilo, como foi, o que foi. E a minha mãe sempre falava: "Não, ela tá viva, falaram que ela tá viva." Mais ou menos uns 20 minutos depois, minha mãe ligou de novo e falou assim: "Jéssica, me enganaram, ela não estava viva, não. Ela já tá morta." E aí eu comecei a saga de procurar passagem para vir embora. E alguns amigos procurando junto comigo, cada um ia num site diferente procurar. E quando foi por volta das 2h da tarde, a minha prima me ligou e falou assim: "Jéssica, a gente não tem dinheiro para enterrar a Ângela." Aí eu falei: "Como assim?" Por que eu questionei? Porque a minha mãe, há menos de um ano atrás, minha mãe tinha recebido uma quantia significativa de precatória da prefeitura, de um processo dela que rolava de muitos anos. E minha mãe chegou a gastar muito pouco desse dinheiro. Minha mãe comprou um carro, que era do meu irmão, no valor de 13 mil reais, usou uma quantia avaliada em 15 mil reais para reformar a casa, e o resto a minha mãe colocou no banco, que ficava aos poderes dela, nessa conta, ela que movimentava, minha irmã. E eu falei: "Não, a minha mãe tem dinheiro, minha mãe tem o dinheiro no banco." "Não, não tem." Aí eu falei: "Poxa," não veio nada na cabeça. Aí minha prima falou assim: "Jéssica, a gente também não tem mais o terreno do cemitério."
Eu falei, mas como assim? Ela falou, tem 1 ano e 6 meses que a Ângela não pagava o cemitério e tem 3 anos, não, 1 ano e 6 meses que não pagava a funerária e 3 anos que não paga o cemitério. A gente não tem dinheiro, não tem plano funerário e não tem mais o túmulo. E aquilo começou a me dar um desespero, me dar um desengano e o porquê, e aonde estava o dinheiro. E aí ela falou assim, não, faz o seguinte, vem, quando você chegar aqui, a gente conversa. Consegui minha passagem para o dia seguinte, 6 horas da manhã. Cheguei aqui por volta de 11 horas, mais ou menos, 10 horas, mais ou menos. E aí, quando a gente chega, passa pelo aquele momento de ver a situação, de não acreditar, parece que dá um choque. E eu lembro que a casa estava lotada de gente e eu entrei. Quando eu entrei, eu abri a torneira da pia. Aí a minha mãe falou assim, não tem água. Falei, não tem água? Ela falou, não, não tem água, tá sem água. E aí eu fui e abri o armário. Quando eu abri o armário, eu vi que em cima da pia tinha uma sacola com 2 pacotes de arroz e um pacote de feijão. E aí a minha prima falou assim, essa sacola foi Sandra que trouxe, guarda no armário. Aí eu peguei a sacola para colocar no armário. Quando eu abri o armário estava vazio, não tinha nada, absolutamente nada. E aí começa a vir na sua cabeça as perguntas de o que está acontecendo. E aí a minha prima falou assim, vamos lá em casa, eu quero conversar com você. Eu falei, vamos. E a gente saiu, ela pegou o telefone dela. Quando ela chegou lá, ela desbloqueou, pediu para a filha dela desbloquear, que era a filha da Ângela, desbloquear, e me entregou o telefone para me olhar. Ela falou assim, abre o banco da sua mãe da caixa. Aí eu abri a mesma senha que desbloqueia o celular, é a senha que dá acesso aos bancos. Quando eu desbloqueei, eu vi uma enxurrada de transferências para uma conta dela da Nubank. 5 mil, 3 mil, 10 mil, 8 mil, 1.000, 100, 50 mil, vários. O dinheiro da minha mãe todo que estava naquela conta, ela transferiu para essa conta da Nubank. Aí minha prima falou, abre uma conta do Itaú que tem aí. Abri uma conta do Itaú. Minha mãe tinha lá um saldo devedor de 9 mil reais de um cartão de crédito. E aí eu vi que tinha vários bancos, C6, IT, não sei o quê. Tem um aplicativo que faz empréstimo, saque de FGTS, ou seja, vários dinheiros no nome da minha mãe, cartão de crédito, empréstimo, um monte de coisa. E aí, nada da gente descobrir de onde para onde estava indo o dinheiro. Só vi que tinha sido transferido muito dinheiro para aquela conta dela lá no Bank. No dia seguinte, a gente foi fuçando. Ela excluiu, né, tudo que tinha no telefone dela. Ela apagou as coisas do telefone dela. E aí eu pedi para um amigo dela resetar. Quando ele resetou, voltou um grupo da Blazer. Tinha lá Ângela Camilo VIP. O nome do grupo era o nome dela. E tinha ela e mais 2 pessoas. E aí voltaram algumas conversas. Conversas, acho que de outubro, agosto, setembro. Não voltou tudo, voltou algumas. E aí eu fui lá para o começo e comecei a olhar. Aí ela fala, eu ganhei 50, eu abri o meu aplicativo e tinha 50 mil reais, mas esse dinheiro sumiu, daqui a pouco tinha uma barra de saque para mim completar essa barra para poder sacar. E aí eu fui vendo as conversas. Quando eu vi esse grupo da Blazer, eu vi que tinha alguma coisa relacionada com a Blazer. Foi aí onde eu fui na lupa dos aplicativos dela e encontrei o aplicativo da Blazer. E tem um primo meu que estava jogando também, eu chamei ele em casa para ele me mostrar como que mexia ali. E aí eu falei, me mostra os depósitos. Quando ele abriu a página de depósito para mim, eu encontrei um único depósito, vários, mas um depósito me mexeu muito comigo, foi um dos primeiros que eu encontrei, de 100 mil reais. Quando eu vi aquele depósito, não era nem próximo do que a minha mãe tinha guardado, minha mãe tinha recebido cerca de 74 mil reais só. Quando eu vi aquele depósito de 100 mil reais, eu falei, ela estava viciada em jogo e ela vendeu nossa casa.